Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mundo de Mari. Eu sou a Mari e você está no Divã da Mari. Hoje a gente vai começar aí uma nova temporada deste quadro que eu gosto muito de fazer. Entretanto, eu nunca faço ele tão assim, né? Realmente. Vários episódios dele, né? Acabo que não faço tanto, até porque o ano passado eu não fiz tantos vídeos aqui no canal como pretendido, mas eu tô tentando realmente ser mais disciplinada e me dedicar mais aqui ao canal, principalmente agora que eu tenho mais tempo. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, bora se inscrever. E se você é novo aqui no canal, é o primeiro vídeo que você está assistindo, existe aqui nos cards, eu coloquei todas as playlists daqui do canal, com todos os temas que eu trato aqui, tanto aqui do Divã da Mari, quanto sobre ginástica artística, eu falo sobre turismo aqui e falo muito também sobre a minha vida na Suíça, né? Para quem é novo, eu moro já há algum tempo aqui na Suíça. E aí eu falo um pouquinho nessa playlist, dou algumas dicas de como vir morar aqui, ou como que é a vida aqui, etc e tal. Certo? Bom, o tema de hoje, como vocês viram, é relacionado a estresse, né? Então, eu sempre procuro aqui no Divã da Mari dar dicas para vocês de lidar com certas situações, com certos temas, né? Obviamente, sempre inspirado nas minhas experiências próprias. Eu já sempre procuro advertir aqui nos vídeos que eu não sou formada em psicologia, ou sociologia, ou o que seja. Não tenho nenhuma formação relacionada, assim, que as pessoas possam pensar, por isso ela tem gabarito para tal coisa. Eu, na verdade, gosto de compartilhar com vocês as minhas experiências, indicando coisas que deram certo comigo, coisas que eu consegui colocar na minha vida, no meu dia a dia, que funcionaram e que de repente vão funcionar para você também. E também, obviamente, falar sobre... Eu acho que é interessante compartilhar essas experiências. Eu tento aqui fazer do divã o nosso espaço, né? Como se a gente estivesse mesmo numa sala, assim, juntos, conversando sobre esses temas, né? Da mesma maneira como eu aconselho os meus amigos, quando eles pedem meus conselhos, né? Precisam dos meus conselhos, eu sempre procuro passar ideias daquilo que eu mesmo utilizei comigo e que acabou dando certo. Claro que as pessoas são diferentes e pode ser que o que funcione para mim não funcione para você, mas é sempre bom, acho que essa troca de ideias e compartilhar, né, experiências sempre ajuda. Então é isso, fica até o final aqui do vídeo participando, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece e se junte ao Mundo de Mari, se inscrevendo aqui no canal e sem mais delongas, bora para a introdução e vamos começar o vídeo. Bom, meus amores, eu resolvi hoje tratar desse tema, né? Lidar um pouco, né? Como lidar com o estresse do dia a dia, como lidar com o estresse nesse tempo que a gente está vivendo, tempo de pandemia, tempo de incertezas. Eu acho que principalmente nos países que ainda estão passando pela questão toda, isolamento social ou não. Aqui na Suíça a gente já saiu do isolamento social tem mais ou menos um mês, não exatamente um mês, mas quase um mês que a gente saiu do isolamento social. Ainda tem várias coisas que a gente precisa se ater. Por exemplo, outro dia eu fui para uma consulta, tive que foi obrigatório estar com a máscara. Nem todos os lugares aqui é obrigatório usar máscaras. O dia que eu fui ver o meu vestido de noiva, que, gente, é uma coisa que eu não compartilhei aqui no canal, né? Porque eu não sou muito de falar da vida pessoal aqui, mas vou me casar, como vocês podem ver. Meu anelzinho, já no outro vídeo deu pra ver o anel, né, de compromisso. E eu fui ver meu vestido de noiva e aí a vendedora teve que ficar de máscara, né, pra atender, pra colocar vestido, etc. Então, tem alguns lugares que o pessoal tá usando máscara, tem lugares que não é obrigatório. Hospitais, eu entendo ainda ser obrigatório, né? Porque, enfim, hospital, consultório médico,
Fora isso, tá bem tranquilo assim. Nos trens, né, as pessoas quando tá muito cheio acabam utilizando também máscara, mas tá bem mais tranquilo, eu acredito, do que tá aí no Brasil. Entretanto, com tudo que vem acontecendo no Brasil, né, eu acho que não é fácil não se estressar, não se sentir estressado e se sentir inseguro. Eu mesmo, né, tô aí para viajar para o Brasil, já era para ter ido agora em junho, mas devido à questão toda da pandemia, cancelamento de voos, acabou que a gente não pôde ir. Eu digo a gente, eu e meu noivo. Mas a gente tá com fé que tudo dê certo, que tudo fique bem pra gente conseguir ir aí até o final de setembro, para passar uma boa temporada. Uma coisinha que eu só quero deixar claro aqui nesse vídeo, por mais que fuja um pouquinho do assunto, as pessoas acham que os brasileiros que moram no exterior perdem o direito de falar sobre o Brasil, perdem o direito de, sei lá, né, de ser brasileiro porque tá fora. E, gente, a gente continua tendo obrigações como brasileiros, a gente continua tendo que votar, tá com nossos documentos em dia, a gente manda dinheiro para nossas contas no Brasil ou para a família, então tudo isso é contribuir ainda com o nosso país. Não faz, e mesmo que a gente não contribuísse, a gente continua sendo brasileiro e tendo o direito de querer saber sobre o nosso país. Eu sou uma pessoa que eu me informo bastante, sempre fui assim desde quando eu morava aí, e me estressa muito. Política é uma coisa que me estressa, porque eu acho que a única coisa que falta para o nosso país ser um país, tipo, potência, é essa questão política, né? Essa questão de que os nossos políticos não representam realmente o povo, não cuidam do povo, não corresponde à confiança que as pessoas dão a eles e continua deixando o país aí nessa presepada. Portanto, quando eu digo essa situação toda que a gente vem vivendo, principalmente no Brasil, eu me incluo por ficar muito preocupada mesmo com o futuro do Brasil, já que eu pretendo voltar em breve a morar aí no Brasil, né? Então, lógico que eu torço para que as coisas estejam bem, para que eu faça essa boa escolha de retornar. Mas vamos falar então sobre a questão do estresse, né, gente? Então, como eu lido, Mariana? Porque o estresse, ele tá em toda parte. Ele tá nessa questão política, ele tá na questão de trabalho, ou na questão do desemprego, ou na convivência familiar, que agora com essa questão que foi, né, o isolamento social, você tem que estar com as pessoas 24 horas por dia mesmo. Eu sei que nem todo mundo conta com o privilégio de ter uma casa grande, ou talvez a casa não seja tão grande, mas ter um quintal, ter uma varanda, ou ter o seu próprio quarto, sabe? Mesmo numa casa pequena, ter o seu próprio quarto e enfim, ter esse privilégio de poder ter o seu momento, sabe? Pra si mesmo, né? Então, acho que nem todo mundo, a situação, na verdade, a realidade da maioria das pessoas é uma outra realidade, e então é muito mais fácil se sentir estressado com a questão da convivência, porque conviver não é fácil. Eu me lembro muito bem de quando eu vivia ainda com as minhas irmãs, minha mãe, minha avó. Às vezes era difícil, sabe? Quando todo mundo tava em casa, sempre tinha um pouquinho ali de discussão, alguma coisa do tipo, porque as pessoas têm personalidades diferentes. Então a gente tem essa questão também, o dia a dia em casa. E a questão mesmo, né? Se preocupar, né, gente? Eu acho que o que mais faz a gente ficar estressado é a preocupação com as coisas. Então vamos lá, devagarzinho, como lidar com tudo isso. Eu acho que primeira coisa, reconheça a sua própria personalidade e aquilo que te faz bem. Você se conhecendo e conhecendo a sua personalidade, você vai conseguir identificar o que te estressa, o que te faz bem, o que deixa você nervoso, o que te acalma. E nesse momento, independente de você morar numa casa gigante, numa casa pequena, de qual seja a sua situação, eu acho que o importante é a gente saber como a gente é, o que desencadeia na gente, sei lá, ficar bravo, ficar com raiva. Porque obviamente que nós brasileiros somos muito temperamentais, a gente tem um temperamento muito forte e a gente tende a ficar mais rápido nervoso ou mais rápido emocional e tal. Mas eu acho que é sempre bom quando você se conhece, quando você sabe daquilo que vai te tirar daquele momento, sei lá, ou do estado de muito nervoso, ou do estado muito desligado, ou do estado calma até demais, sabe? Onde você não presta tanto atenção nas coisas.
Isso vai ajudar. Eu sempre procurei tentar me conhecer muito bem e eu sei das coisas que me ajudam a lidar melhor com certas situações e métodos que eu acabei desenvolvendo com o tempo para lidar com certas situações. Então, no caso do estresse, tudo depende do qual é o tipo de estresse que você está vivendo. Se o que está te estressando no momento está te deixando muito nervoso, muito chateado, muito preocupado, ou mal-humorado que seja, a questão toda do isolamento social e essa insegurança, essa incerteza de como que vai ficar o nosso futuro, como que vai ficar o futuro do país, como que vai ficar o seu próprio futuro, eu acho que às vezes é importante, mesmo que assim, não, Marina, mas não dá, mas é importante que você às vezes fuja desse pensamento. É importante que você pare por um momento e pense, eu não posso mudar essa situação agora, essa situação tá além de mim, tá além do que eu posso fazer, tá além do que eu posso resolver, né? Então, o que você pode fazer de melhor? Obviamente, não é por causa disso que você vai falar, foda-se, não vou fazer nada, mas sempre tentar pensar que o que está ao seu alcance, você vai poder fazer, o que não está ao seu alcance, o que não é da sua alçada, é uma coisa que não adianta você se preocupar. Você se preocupando, você se estressando, se descabelando ou não, a situação vai ser aquela, porque não depende só de você, sabe? Acho que a gente sempre tem que olhar a situação um pouco de fora. Eu sempre tento olhar uma situação que eu tô vivendo também um pouco de fora, como se eu fosse alguém de fora, para conseguir ter um olhar melhor. Isso é uma dica preciosa. Não olhar uma situação que você tá vivendo sempre com o seu olhar da pessoa que tá vivendo, mas tentar se distanciar daquela situação como se você fosse uma pessoa, um terceiro, sabe? Como se fosse o amigo que você vai contar a história que você tá vivendo. Porque isso vai te ajudar a olhar a situação com outro olhar, com o olhar de quem não tá vivendo, e vai ser mais fácil você opinar na sua própria vida, né? Vai ser mais fácil com que você chegue a uma conclusão sem estar dentro da situação. Acho que é meio confuso isso, gente, mas é algo importante. A gente tende muito a olhar a situação só de dentro, né? Como eu tô vivendo, aquilo que eu quero, aquilo que eu espero. Mas é sempre assim, quando um amigo vem e te conta uma coisa, você tem um olhar às vezes muito diferente do dele. Às vezes você enxerga uma solução que ele não enxerga porque ele tá dentro da situação. Vocês estão ouvindo o latido do cachorro, gente? Quando não tem cachorro aqui, os cachorros quase não latem aqui, mas quando late, bem na hora do vídeo. Enfim, isso é uma coisa que sempre me ajuda para lidar com certas situações difíceis. Eu acho que essa questão do isolamento social, para mim não foi difícil, porque como eu falei no vídeo, eu até vou colocar aqui nos cards que eu fiz sobre as diferenças culturais do Brasil com a Suíça e como a gente estava vivendo aqui o isolamento social. Para mim não foi muito difícil, porque eu já tô acostumada a esse isolamento que é a vida suíça, que a gente fica muito só, a gente faz muitas coisas sozinhos, é uma outra vida. Então, para quem tiver curiosidade, pode assistir esse vídeo lá. Então, foi mais tranquilo. Eu acho que para mim, pro meu agora noivo, foi uma coisa que nos uniu, na verdade, né? A questão toda de ter que ficar em casa. Porque eu tava num ritmo muito acelerado, sempre trabalhando todo dia, às vezes chegava em casa muito tarde, às vezes tinha um compromisso de trabalho à noite, então já chegava em casa ainda mais tarde. E aí tinha umas atividades que eu queria fazer, como o pole dance ou com a música, e aí era um dia que eu poderia até chegar mais cedo em casa, mas aí eu tinha o ensaio, ou eu tinha o treino, e aí acabava que a gente tinha mesmo juntos o domingo, porque no sábado ele tinha escola, passava o dia inteiro fora, então assim, a gente praticamente assim, a gente se via todo dia de noite, mas aquela convivência mesmo, aquele tempo junto já não era mais possível, né? Não era mais o mesmo. Então a gente conseguiu meio que se unir mais, que conseguir refazer coisas juntos, repensar coisas juntos, planejar outras coisas que a gente já tava querendo, que tava com pendência e acabou não dando certo porque não tinha tempo. Então tudo isso ajudou muito a gente, mas eu sei que para muitos casais, de repente voltar essa convivência diária 24 horas é muito difícil, porque nós somos pessoas diferentes e cada um tem uma necessidade diferente. Bom, uma outra coisa que funciona bastante assim pra mim é os meus hobbies. Eles me tiram completamente assim desse momento do estresse, do nervoso. E eu gosto de bastante coisas, então isso ajuda bastante, né? Então, tenha hobbies porque eles vão te ajudar bastante
para você conseguir sair desse momento, sabe? Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta de fazer esporte. Eu gosto muito também de fazer esporte, mas eu gosto muito de escrever. Agora eu voltei a desenhar, então isso me tira completamente daquele momento, sabe? De preocupação, de ficar pensando demais, porque sei lá, na hora que eu tô desenhando, eu me concentro só naquilo, só em fazer o desenho, conseguir terminar o desenho, ou se eu tô também triste ou com alguma coisa assim, ajuda bastante também pegar o violão, tocar um pouco de violão, cantar. Isso sempre me ajuda a melhorar o meu humor, a melhorar o meu astral, escutar música ou dançar, enfim. Eu acho que os meus hobbies sempre me ajudam muito. Uma coisa que me ajuda bastante é escrever, sabe? Não necessariamente escrever no blog, mas também escrever, né? Eu tenho um caderno onde eu escrevo, é mais um caderno de memórias do que um diário, porque eu não escrevo todo dia, mas escrever me ajuda muito. Às vezes eu tô pensando demais numa situação, tô muito desconfortável, tô chateada, tô em dúvida, coisa do tipo. Nem sempre eu me sinto à vontade, eu tô a fim de conversar com alguém, de abrir para alguém aquilo que eu tô vivendo, e aí eu vou, escrevo ali no meu caderno, e aquilo me ajuda de alguma forma a, sei lá, sabe, a pelo menos desabafar, sentir que eu coloquei ali no papel e tirei um pouco da cabeça. Meditação funciona com muitas pessoas, não é algo fácil meditar, assim, eu acho que no meu caso, por exemplo, eu sempre faço meditação guiada, porque eu fazer meditação por eu mesmo, eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas meditação é uma coisa que ajuda muita gente e é uma questão de treino. Tem muitas coisas que é questão de costume, né? Você se acostumar com aquilo, você acaba em algum momento fazendo muito bem, te ajudando bastante. E fora outras coisas, gente, tipo assistir vídeos legais de comédia. Eu gosto muitas vezes de assistir coisas de comédia para tirar um pouco, sabe, daquele pensamento. E a melhor coisa que você pode fazer é evitar o estresse, por mais que pareça uma coisa tipo, como eu não pensei nisso antes, mas evite se estressar, evite mais das coisas que te estressam. Se no momento que está mais te estressando são as notícias, por exemplo, não só notícias de política, quanto do próprio coronavírus, ou da violência, ou do que seja, não fique consumindo mais disso. Evite ficar consumindo mais disso. Ou seja, se você, sei lá, tá lá na sua rede social e aparece de alguma coisa sobre política ou sobre um desses temas que te estressam, cara, já fecha a rede social e vai fazer uma outra coisa. Sabe, se geralmente eu vejo que agora, né, nas televisões, o que mais tem passado são essas mesmas notícias, procure por um tempo não assistir. Por mais que seja, você goste de ser uma pessoa informada e querer se informar sobre as outras coisas, evite os meios de comunicação que no momento estão sendo sensacionalistas. Ah, mas eu gosto de saber, sei lá, sobre economia ou sobre algum outro tipo de tema que vai ser legal para você assistir o jornal na televisão, porque vai fazer, né? Eles fazem todo um resumão. Vai lá na internet, cara, e digita lá no Google. Ah, sei lá, economia tal. Ou algum tema que você queira saber, que você queira estar por dentro, mas não necessariamente vai estar vinculado a todos os temas que vão ser tratados no jornal, por exemplo. Ou se você quer saber sobre alguma outra coisa, se você quer ver a foto de tal pessoa ou tal coisa, enfim, sempre tente evitar as notícias, as coisas que provoquem em você esse estresse, sabe? Eu acho que eu evito bastante isso. Muitas vezes, teve na época da eleição mesmo, que teve um momento que eu falei, não aguento mais. Eu fiquei bem uma 2 semanas sem olhar o Facebook, porque não dava. Eu não queria deletar as pessoas, eu não queria, tipo, desfazer amizade com as pessoas. Então, pra mim foi melhor o que ficar sem usar a rede social por um tempo. E eu acho que a rede social é um motivo, muitas vezes, de estresse para as pessoas, o que causa certo estresse ou ansiedade, porque a ansiedade, gente, ela também desencadeia o estresse. O estresse e a ansiedade estão muito perto, né? Então, se você, às vezes, fica olhando muito a rede social, isso tende a causar em você uma certa ansiedade. Então, fica um tempo sem olhar a rede social, sei lá, sabe? Tipo, sem postar que seja, porque se você for postar uma foto, você vai acabar vendo outras fotos. Mas procure dar um tempo da rede social se isso te estressa, se isso tá te causando alguma ansiedade, sabe? E, obviamente, eu acho que tem coisas como você pode falar, mas eu não posso evitar de conviver com a minha família. Minha família tá me estressando nesse momento. O que eu faço? Eu não vou conseguir evitar de conviver com a minha família. Eu acho que é importante ter eu esqueci a palavra aqui.
a coragem. É importante que você tenha a coragem de encarar sua família de frente e de ser a pessoa que talvez vai sentar com eles e conversar a respeito. E tentar dizer, olha, tá muito difícil a convivência por esse motivo, por esse motivo, por esse motivo. Seja pela bagunça, seja porque tem gente gritando, seja porque, sei lá, o irmão tá escutando música o dia inteiro muito alto, ou seja porque, não sei, o que seja que esteja passando, eu acho que conversar é sempre bom. E a tentativa, antes de você pensar, não vai dar certo. É importante, gente. A gente nunca pode dizer não vai dar certo sem tentar. E eu acho que conviver tem muito isso, sabe? Muitas famílias convivem, mas não interagem uma com a outra. Interagir é importante dentro de uma casa, dentro de uma família, ou mesmo seja amigo, seja parceiro, quem for. Quando você tem que conviver com as pessoas, é importante que você tenha uma interação também com essas pessoas e não elas só estejam ali como um móvel está ali, sabe? Mas que você procure interagir com elas, interagir com seus irmãos, interagir com seus sobrinhos, interagir com seus pais, ou se você é pai, interagir com seus filhos e procurar esse entendimento, procurar negociar, sabe? Ah, você quer escutar música alta? Então vamos fazer assim, de tal horário a tal horário, você escuta sua música alta, sabe? Nesse horário eu quero ver, sei lá, a novela, eu quero assistir o jornal, eu quero estar de boa e não escutar barulho. Com as crianças, até tal horário vocês vão poder brincar, fazer bagunça, fazer barulho. Tal horário tem que ficar quietinho, etc e tal. Ou procure desenvolver atividades com as crianças para que você também se divirta junto com elas. Eu acho que sempre tem meios, mas é importante haver essa conversa, é importante haver essa interação, que todo mundo possa se entender, colocar aquilo que deseja fazer, mas também respeitar o limite do outro. E eu acho que é isso, gente. Aqui com meu namorado, a gente sempre conversa muito sobre as coisas, eu tento sempre colocar aquilo que me incomoda e aquilo que eu sinto falta e o que tá tudo bem, assim como ele também faz isso e a gente consegue encontrar o meio termo para se entender. Quando eu vivia com a minha mãe, com a minha avó, enfim, com as minhas irmãs, a gente também sempre procurava, sabe, respeitar o limite da outra, e quando não, às vezes tinham brigas, mas eu sempre procurava em algum momento, a gente sempre procurava conversar para tentar fazer da convivência a melhor forma possível. E, enfim, eu acho que é isso, assim, no mais, é importante que você tenha... procure estar centrado, procure esse equilíbrio dentro de você, respirar quantas vezes for e descobrir maneiras que te ajude a aliviar esse estresse seu, maneiras saudáveis, tá, gente? Não adianta querer tomar umas, ou fumar, ou usar alguma droga, ou o que seja, tá? Tentar encontrar meios que realmente te ajude em qualquer situação. Eu acho que isso é importante. E é isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para vocês, que eu tenha te ajudado, que essas coisas que eu falei aqui talvez não seja novo para você, talvez você já tenha escutado isso no outro canal, ou na televisão, ou visto num livro. Livro, inclusive, ler é muito importante, muito legal. Acho que livro ajuda bastante a gente sair um pouco daquilo que está estressando, porque você vai ler a respeito de uma outra coisa, de uma história, de outras pessoas, e sempre enriquece a leitura, né? E isso é uma coisa que sempre funciona para mim também. Leitura ou assistir algum filme, alguma série, sempre me tira um pouco, sabe? Totalmente o meu pensamento daquilo que tá martelando na cabeça. E é isso, espero que eu tenha te ajudado. Se você tem dicas para dar para as pessoas, também coloque aqui no comentário. Se uma dessas dicas para você não funcionou, talvez você me conte aqui um pouquinho do seu dia a dia, talvez eu possa te ajudar de alguma forma. E é isso, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilhe com seus amigos, favorite e principalmente seja aqui um inscrito do canal, faça parte do meu mundo e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais, tchau, tchau!